tema desta tarde é sacrificando os nossos ídolos. Sacrificando os nossos ídolos. Eu quero te convidar a fazer a leitura a partir do verso 4, por favor. Primeiro Coríntios capítulo 8, verso de número 4. Esse é o texto base para a gente introduzir a mensagem nessa tarde. Todos acharam? Glória a Deus. Maravilha. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Espera aí que eu acho que eu li os 5. Voltando, verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Agora sim. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, em aspas, e muitos senhores, para nós há um único Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Vamos orar, meus irmãos, porque precisamos que Ele nos fale nessa tarde. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta tarde, por esta palavra. Oramos para que o nosso coração seja atraído por meio, Senhor, da exposição da sua palavra ao nosso coração, para que os nossos ouvidos estejam completamente sensíveis, inclinados e abertos para ouvirmos a sua voz. Ouvimos do Senhor por meio da sua palavra, Deus, e pedimos ao Senhor para que a nossa compreensão acerca da aplicação dessa palavra ao nosso coração possa destruir os ídolos do nosso coração, possa, Senhor, remover os altares que insistimos em levantar dentro de nós, para que toda honra, toda glória seja dada unicamente ao único Deus real, o Senhor, o Rei da Glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo por essa leitura dessa passagem que tanto nos encoraja quando o Senhor fala: a igreja do Senhor é edificada. Meus irmãos, eu não sei se você consegue fazer essa leitura comigo, mas um teólogo chamado João Calvino, ele disse que nós produzimos em nosso coração espontaneamente os nossos ídolos. Isso tudo indica que quando nós olhamos para a história da criação, lá no princípio, quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, no homem está divinamente a imagem exata de Deus, no sentido pleno da comunhão. Entretanto, o homem despenca desse estado de comunhão e ele se torna refém de si mesmo, das suas próprias escolhas. É como se ele perdesse, como não, ele perdeu completamente a sua comunhão com um Deus que se apresentou e que o criou. É neste momento que o vazio existencial passa a ser percebido dentro deste homem. Isso diz respeito à história de um Deus chamando um povo para refletir a sua própria imagem. Mas para que a gente entenda o que Paulo está dizendo a esta igreja, eu quero antes trazer
o significado literal no dicionário Aurélio português desta palavra ídolo, em um momento onde nós ouvimos tanto acerca desses ídolos, pessoas que vão crescendo em popularidade nas mídias sociais ou nas redes sociais, a facilidade que temos de reconhecer por meio de talentos, habilidades e darmos a essas pessoas, darmos a esses seres louvores e honra e glória que só é devido a um único ser. É por isso que a explicação do dicionário acerca do que é um ídolo diz assim: imagem. Foi isso que Deus fez através do homem no Éden, a sua imagem. O ídolo, ele também começa a partir desta semelhança, imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. É uma imagem, não é? A sua imagem no espelho não é você, porque apenas é um reflexo daquilo que você é na realidade. Os ídolos, eles nascem dessa mesma teoria. Eles representam, mas não são. Eles apontam a uma divindade, mas não são. Que é também considerado, o ídolo pode ser pessoas ou coisas intensamente admiradas, que é o objeto de veneração. Então, irmãos, é muito fácil perceber entre nós essa facilidade, é isso que a gente precisa entender. A segunda coisa é o paganismo. Por que eu estou dizendo acerca disso? Olha só, o que é o paganismo? Religião em que se cultuam muitos deuses, gentilidade, politeísmo. O ídolo é o alvo da adoração, da veneração, enquanto o paganismo é o meio ou a maneira de levar a adoração a esse ídolo. O cristão não tem a fé que conecta ele ao seu único Deus, a quem nós o adoramos. A fé nos media para que tenhamos nós comunhão com Deus. O paganismo surge desse vazio dentro do coração do homem. É por isso que Paulo agora, introduzindo eu aqui, a carta aos Coríntios, ele tem uma única preocupação e uma pergunta que eu faço para mim e para você nesta tarde. Por que a gente não pode adorar outros deuses ou outros ídolos? A primeira resposta seria suficiente, porque em Êxodo capítulo 20, quando Deus estabelece os mandamentos através de Moisés, o primeiro mandamento é: adorarás somente o Senhor teu Deus, não farás para ti, ou não para mim. Deus está dizendo: Moisés, fala para a nação de Israel não fazer deuses que não são deuses, imagens que só refletem, mas que não são, porque eu sou um Deus zeloso e castigo o pecado dos pais até 4 gerações posterior. Eu sou o único Deus. É por isso que a primeira resposta seria: nós não podemos adorar outras coisas, outros seres, porque é um mandamento. Isso já seria suficiente para a gente destronar ou pedir para que Deus nos ajude a destruir esses ídolos dentro do nosso coração. Porque na verdade o ídolo é uma tentativa de devotar a qualquer coisa ou ser uma glória que só unicamente pertence a Deus. É você tirar de Deus aquilo que Ele é e atribuir a seres criados. É você tirar do Criador a sua glória e colocar na criatura. É você tirar o louvor que pertence ao único Deus e
colocando ele na vida e em situações que nada tem a ver com a própria divindade de Deus. Irmãos, e que facilidade nós encontramos, e ao mesmo tempo, por isso que o apóstolo Paulo precisa combater essa idolatria dentro da igreja de Corinto. Irmão, que igreja problemática é a igreja de Corinto. Graças a Deus que a gente não se parece com essa igreja. Porque Paulo já falou de idolatria, já falou de divórcio, já falou de adultério, agora ele vai falar de comida sacrificada aos ídolos. O que acontece que nessa região da Caia, é um povo dominado e é um povo chamado de gentio, gentes que eram chamados pelos judeus estranho às alianças. O fato deles não serem judeus, eles eram chamados de gentes qualquer, os gentílicos, e eles tinham como de costume adorar vários deuses, a partir de várias situações. Eles adoravam deuses da mitologia grega, eles adoravam deuses que diz respeito à própria beleza, eles adoravam deuses do amor, eles adoravam deuses na natureza. Era um politeísmo, aonde houvesse um objeto e a partir da percepção eles poderiam chamar aquilo de Deus. E eles crescem diante deste costume pagão. O paganismo nasce a partir de uma adoração inerente, que já faz parte do homem, mas agora ela foi violada, deturpada. Irmãos, isso nos diz que qualquer homem e mulher, ele já nasce após o pecado caído, mas dentro dele há uma busca por algo que ele desconhece, mas que ele sabe que existe e que é muito maior do que ele mesmo. O homem fiel à própria vida, ainda que ele busque nas ciências explicações acerca da criação de tudo, da evolução, como que se dá cada estrela, o cosmo, ele sabe que dentro dele existe um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por aquele que o criou. É por isso que nós tateamos, é por isso que a gente se desespera por ídolos. A gente escolhe esses ídolos de forma muito fácil, a partir do nosso coração idólatra, porque rompemos a adoração ao nosso Deus a partir da queda. É por isso que agora nós tentamos encontrar aquele que nos criou a sua imagem e a semelhança, mas encontrar por nós mesmos é impossível. Por isso fica muito mais confortável atribuir aos cantores, aos pregadores, aos artistas, aos atletas, aos governantes, às autoridades. Basta se tornar perito em algo e sobressair que ali eis um grande ídolo. E Paulo entende que esse problema está agora diante dos irmãos na própria igreja de Corinto. De um lado nós temos um grande problema, a idolatria, abominável nas escrituras diante de Deus, porque era um decreto e um mandamento. E o segundo problema, a soberba, diante deste mesmo contexto. Olha só o que ele diz, no verso 1, eu li o 4, mas volta para o 1. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, era o costume de todo gentio sacrificar comidas a esses ídolos pagãos, porque eles achavam que ao sacrificar, e depois eles mesmos comerem essas comidas, eles estariam vivendo um estado de pureza com este ídolo adorado por meio das comidas. Hoje nós percebemos isso muito comum à cultura ocidental. Dependendo do lugar da esquina que você estiver, você percebe ali pratos oferecidos a entidades, comidas. Muito comum, uma farofa, um coraçãozinho. E isso faz nos remeter a essa percepção, uma galinha, está ali, um frango.
e tantas outras coisas. E isso é o sinal daquilo que já estava acontecendo na igreja de Corinto, ou não deveria acontecer. Esses irmãos são recém-convertidos, eles são chamados de neófitos, bebezinhos na fé. Só que eles saíram desse contexto de adoração e de idolatria. Quando eles chegaram no começo da fé cristã, eles deram de cara com uma verdade e uma doutrina, dizendo: agora vocês não vão poder adorar esses deuses, porque agora você só tem um único Deus. Ok, mas na medida que eles iam enfraquecendo, ainda bem que a gente não é assim, eles foram voltando às suas idolatrias, não por vontade própria, porque eles queriam, mas porque eles estavam passando por uma desintoxicação do mundo gentílico. Afinal, imagina uma vida inteira em idolatria, e de repente mudar. Quando eles se sentiam fracos, seduzidos, eles voltavam a essas formas pagãs de cultuar a Deus. Alguns começaram a dizer que as comidas dos mercados eram comidas sacrificadas. E aí surge um outro grupo dentro dessa igreja. De um lado você tem os idólatras, neófitos. É aquele povo que precisa ainda aprender o beabá da fé. E nós que somos maduros, a gente não tem muita paciência com eles, porque é muito fácil um novo na fé adorar tantas coisas senão Deus, não por maldade, mas porque ele está sendo regenerado. É isso que Paulo vai ensinar aqui, mas não deixa de combater. Em contrapartida, surge uma outra ala, e olha só o que ele diz: sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, somos senhores do conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Primeiro, que Paulo denuncia a idolatria de uma ala de neófitos, e segundo, que Paulo também denuncia a soberba. Por quê? Os neófitos estavam sendo condenados pelos judeus que haviam se convertidos, e que eles não tinham o costume cultural de adorar Yahvé por meio de comidas, porque eles nunca aprenderam assim. Então era mais fácil para esses homens denunciar o pecado dos gentios cristãos. Agora eles são um povo só, ambos são cristãos, mas um veio de uma tradição judaica e o outro de uma tradição pagã. O problema surge aqui: um estava adorando por ignorância, por deslize na fé, por não compreender a importância de preservar a adoração somente a Deus. E o outro estava pecando por fazer do conhecimento que ele tinha acerca da adoração monoteísta a um único Deus, um ponto de orgulho e soberba. Deixa eu tentar exemplificar. Um não sabe e peca por não saber, ou sabe, peca por saber e não viver, e o outro peca por achar que sabe, mas o que ele sabe não serve o seu irmão, não ajuda o seu irmão a compreender o que ele compreende. Ele se orgulha de saber, e se orgulha de saber que o seu irmão não sabe, como ele sabe. Meu Deus! É um crente muito maduro, que não tem um pingo de paciência com os novos na fé. Eles dizem conhecer a doutrina, mas eles mesmos estão enredados pelo orgulho e pela soberba. Quanto mais sabemos, mais devemos ensinar. Quanto mais sabemos, mais parecido com Cristo deveremos ou devemos ser. Ainda bem, irmãos, que isso não acontece conosco, porque se acontece, a gente estava perdido. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece,
como deveria conhecer. É aquela história que a gente já ouviu de um filósofo: eu sei que nada sei. Isso aqui não pode ser uma falsa modéstia, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Quando você achar que já sabe alguma coisa, está na hora de você começar a aprender de fato o que você acha que você sabe. Porque se o que eu e você sabemos não é suficiente para ajudar os fracos, para conduzir os fracos, para conduzir os menores, os iniciantes, os que estão começando, o que sabemos não toca na vida deles, não adianta nada saber o que sabemos, porque isso pode se tornar um juízo contra nós mesmos. Sabendo a verdade não prega, conhecendo o certo vive o errado. Que perigo que está acontecendo dentro dessa igreja. E aí a igreja não fica edificada, porque os gentios vão continuar na adoração pagã, então eles vão chamar de ídolo qualquer coisa, porque eles estão começando, são neófitos, precisam de ajuda, e quem poderia ajudar não estende a mão. Quem poderia conduzir não conduz. Antes sente orgulho apenas de saber, mas não serve os que não sabem. Não tiram tempo para poder gastar com este irmão que está iniciando na fé. E isso aconteceu nesta igreja para um propósito glorioso, em que nós precisamos combater a idolatria do nosso coração e a soberba da nossa mente em nosso coração. Paulo continua dizendo: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Irmãos, o conhecimento precisa nos fazer conhecer o amor, ou experimentar o verdadeiro amor, ou viver o amor. Porque se tudo que sabemos não nos torna homens e mulheres com mais compaixão, nós não conhecemos o verdadeiro amor. O que conhecemos são notícias dele, mas não experimentamos. E esse é um outro problema. É esse o paralelo que Paulo faz entre o conhecimento e o amor. O que é mais importante? As duas coisas, equilibradamente no lugar certo. O conhecimento para a instrução, porque na medida que a gente vai conhecendo a Deus, prosseguindo, amando o Espírito Santo, aprendendo da palavra, nós vamos nos tornando mais semelhante a Cristo. E o que Cristo fez? Se esvaziou. Então automaticamente vamos tornando servos uns dos outros, corrigindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, apegando a sã doutrina, corrigindo com graça, equilibrando, dando a vida. Porque o conhecimento está nos levando ao pleno propósito daquilo que Cristo é. Mas se esse conhecimento nos afasta de pessoas, se esse conhecimento nos faz gerar em nós acepção, clubismo, soberba e orgulho, isso não é conhecimento, isso é aparência de conhecimento. Por isso que Paulo fala assim: o mais importante é o amor, porque quem ama tem a oportunidade de conhecer, mas quem conhece sem amar, não tem a oportunidade de conhecer o amor. E o amor é Deus. Ele continua dizendo: quanto ao comer alimentos sacrificados, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo. O problema de Paulo não estava com esse ser chamado de Deus, porque Paulo bem sabia que não existe outro Deus além do único Deus. Ele era preocupado com o que estava acontecendo na igreja.
Uma igreja sem ensino com base no amor é uma igreja idólatra. E uma igreja que só ama sem ensino é uma igreja manca, neófita. O que a gente faz? Ama e conhece, conhece e ama. Mas como é que a gente vai gastar tempo se o que amamos não é a Deus, mas as coisas? Se o que amamos são os títulos, se o que amamos são as conquistas pessoais, não vamos conhecer nunca, porque conhecimento requer renúncia, tempo, e o amor requer decisão. Aí a gente não renuncia e não decide, aí a gente se torna ignorante e soberbo. Piorou. Os ídolos, eles não só são visíveis, há ídolos arranhando o nosso coração, chamado de filhos, de mães, pais, marido, esposa, casamento. Tem ídolo com nome de Chevrolet, Volkswagen, Porsche. Tem ídolos com nome de famas, títulos, troféu. Tem ídolo que tem nome até de pastor, pastora, pregador, pregadora. Nós precisamos voltar ao amor, para que esses ídolos sejam destronados em nosso coração. Mas para voltar ao amor, nós precisamos abrir a janela do nosso entendimento para conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Quanto menos desejo pela palavra, mais anseio pela idolatria. Quando falta conhecimento e amor, sobra idolatria e soberba no meio do povo. Irmãos, é muito simples. Você tira a palavra que o homem aparece. Não precisa nem de chamar, ele já tem isso nele, é um imã. Nós amamos a glória de Deus. Nós amamos ser o centro, nós amamos Torre de Babel, nós amamos falar do nosso nome, nós amamos o pedestal, nós amamos o salto alto, nós amamos sermos pavões. Por isso que a gente está lá, no tapete vermelho de Hollywood. Não importa se um agride o outro, o que importa são os talentos. Estende o tapete. Roupas caríssimas. Nós amamos ser o centro de tudo. Da família, eu sou o centro. Da igreja, eu quero ser o centro. Do GC, eu sou o centro. Da pregação, eu sou o centro. Do louvor, eu sou o centro. É por isso que o egocentrismo é o maior ato de adoração a nós mesmos. Por isso que a gente sofre tanto quando Deus não faz alguma coisa que a gente pediu, porque na verdade a gente não está triste por Deus não ter feito, nós estamos tristes porque não foi do nosso jeito, porque a gente ama dar ordem para os nossos deuses. Faz assim, muda isso, muda aquilo. Não, mas é porque eu já estabeleci lá no Sinai como é que tem que ser. Não, daquele jeito lá eu não quero. Porque lá tem que te amar, lá tem que te colocar acima da minha empresa, e para mim isso é muito difícil. Lá tem que te colocar acima dos meus contatinhos, e eu não vou perder essa boquinha, é muito difícil. Lá tem que
não pode sonegar, lá tem que ficar esse negócio de ficar dando a vida pelo irmão, e eu não quero isso não, eu quero os meus mandamentos. Então, na verdade, deixa eu ser o Deus. Deus, seja o meu servo, eu criei os meus mandamentos, por isso que eu adoro os ídolos que eu adoro. Vocês estão aqui? Acabou. Uma pena. Paulo continua e termina essa carta dizendo assim, aliás, deixa eu ler porque são, você acha que é eu? Olha só como é que Paulo termina. Depois que ele corrige, explica, glorifica Jesus como o ser, a segunda pessoa da Trindade, como Criador, coisa que o judeu não gostava muito de ouvir, que fez de vários homens ser martirizados. Mas olha como é que Paulo termina. Verso 11. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu por ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem gentil aqui, comendo, publicamente, as comidas sacrificadas, sabendo que tem gente que veio desse contexto, e ele pode se escandalizar, só que ele não está nem aí, ele perde o irmão, que o próprio Cristo ganhou, em nome do orgulho. Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo aqui, para você entender o que é hoje. Sabe aquele crente no ocidente que toma o crente, você não deve conhecer, mas sabe o crente que gosta de tomar um vinho desse tamanho assim, uns engradados, e faz questão de postar, e diz assim, aonde que está proibido na Bíblia? Não está proibido, está proibido a embriaguez. Ele é incapaz de, em nome do amor pelo irmão, parar de postar e de tomar, se necessário for, mas ele faz questão, ele faz um pequeno desviar, em nome do que ele acha que sabe, mas ele não sabe nada, porque se ele soubesse, ele parava para servir o seu irmão, mas ele não tem coragem de fazer isso, ele é covarde, ela é covarde, porque o ídolo dela é a sua embriaguez, o ídolo dela é o que ela quer, entendeu? Por isso que o crente vai para o Lollapalooza, vai para o Rock in Rio e um tanto de coisa, e não está nem aí, ele vai postar, problema é de quem vê. É isso que Paulo está tentando dizer, vocês estão tirando da presença aqueles a quem Deus colocou. Você não consegue parar de fazer pelo amor do seu irmão, não, ele que amadureça. Então você nunca conheceu nem o conhecimento e nem o amor. Você é o seu Deus. Fica de pé, irmãos. Aleluia. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Entendeu? Entendeu aí, postador? O biquíni com versículo é contra Cristo. Entendeu? O escândalo que eu e você geramos com o nosso pecado. Você está conseguindo entender por que não está lotado esse culto? Porque muitas vezes nós escandalizamos muitos que poderiam estar aqui. Eles entraram pela porta da frente, saíram pela do fundo, quando começaram a caminhar comigo e com você. Perceberam mentiras, idolatrias, prostituição, adultério, raiva, ira, ódio, contenda. Aí talvez ele pensou assim, mas na igreja, não deveria, mas está lá, saiu. E a gente fica aqui, sem ter no mínimo compaixão de buscá-los. Se não está aqui porque não é dos nossos, covardia. É contra Jesus que a gente está pecando. Vou terminar.
É por isso, se a comida serve de escândalo ao seu irmão, nunca mais comerei carne. Você não tem coragem de fazer um negócio desse não, você tem? Eu não tenho. Para que não venha a escandalizá-lo. Nós não estamos preparados para Filipenses capítulo 2, verso 4, que diz: e ele, sendo Deus, não apegou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, tomando a forma de um servo. Ele andou entre nós, ele sacrificou a sua majestade temporariamente para nos servir. Ele lavou os nossos pés, ele levantou o pão e disse: esse aqui é o meu corpo. Ele levantou o cálice e disse: esse aqui é o meu sangue. Todas as vezes que você comer e beber, este é o sinal da aliança que eu faço. Eu vou morrer. Pedro, não tenta me tirar disso não, aparta de mim, o diabo está te cirandando. Eu vim só para cumprir isso. Eu não vim para poder ser servido, eu vim para dar a minha vida pelas ovelhas que se perderam. Eu tenho coragem de dar a minha vida pelo pecador. Eu tenho coragem de salvar aquele que está vivendo o adultério. Eu tenho o poder de tirar aquele de uma vida pecaminosa, porque eu decidi dar a mim mesmo